Fala galera, aqui quem vos fala é Vinícius Montenegro e o canal que vocês estão assistindo é o Descobri. No Descobri de hoje vamos falar sobre A Tempestade, que é o álbum lançado em 1996 pela banda Legião Urbana, que marcou um fato trágico na história da banda, a perda do Renato Russo. Gravado de junho a julho de 1996 e lançado em 20 de setembro de 1996, o álbum A Tempestade é o sétimo álbum da banda Legião Urbana com a participação de Renato Russo em vida. Após o lançamento do disco, em 20 de setembro de 1996, 3 semanas depois veio acontecer o falecimento do nosso grande ídolo, Renato Russo, por complicações causadas pelo HIV. Quando ele gravou, ele já estava em estado espiritual, emocional, físico, bem debilitado e acaba que 3 semanas depois ele acabou falecendo. Os membros da banda disseram que o Renato contraiu HIV quando ele teve uma viagem para Nova York em 89, após ter um relacionamento com um rapaz de lá. Esse disco também tem uma curiosidade, porque ele foi gravado com a voz guia. Para quem não sabe, a voz guia é aquela voz que o cantor grava antes de qualquer instrumentista, para que ele possa se guiar através dessa voz. No caso, o cantor chega no estúdio, grava aquela voz com a música inteira, né? Aí vem o instrumentista e grava todos os instrumentos em cima. Aí depois, para mixar de novo, o vocalista vem e grava a voz definitiva da música. Nesse álbum, Renato Russo não pôde gravar a voz definitiva, ou não quis. Eu acho que isso deu uma importância a mais no disco, até porque a gente sente talvez a dor dele nas músicas, a gente consegue sentir melhor, a gente consegue ver a verdade por trás das músicas, que poucas músicas nos transmitem a verdade, mas as que nos transmitem a verdade são aquelas que nos fazem sentir alguma coisa, emocionar talvez com a música. E pra mim, foi um álbum meio emocionante. Apesar de tudo, ele conseguiu gravar a voz definitiva apenas pra música Via Láctea. Vocês podem conferir e talvez vocês vão notar um pouco da diferença se vocês ouvirem o álbum. Esse mesmo álbum vendeu quase 1 milhão de cópias na época que foi lançado, se tornou o quarto mais vendido da banda. Esse álbum contém as faixas Natália, Laventura, Música de Trabalho, Longe do Meu Lado, Via Láctea, Aloha, Música Ambiente, Sou Parsfal, 16, Mil Pedaços, Leila, Esperando por Mim, Quando Você Voltar e Livro dos Dias. Realmente esse álbum me emocionou e emocionou muitas pessoas. E eu conheci esse álbum há pouco tempo, sabe? Eu tenho um conhecimento de Legião Urbana pequeno perto de muita gente, porque eu sou um cara mais novo, eu não tive muito contato. Quando Legião Urbana terminou, eu tinha 2 anos, então foi meio que uma coisa pra mim que clássica, né? No caso, eu que tive o interesse, eu que ouvi as músicas e comecei a gostar muito ao longo da minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou um grande admirador da obra de arte que esses caras criaram. Os caras são muito importantes pra música brasileira e eles são, com certeza, além de inspiração pra muita gente, eles são muito talentosos e vão continuar aí por muito tempo, não só pra mim, talvez para as próximas gerações também. Com certeza para as próximas gerações. E logo que eu peguei esse álbum pra ouvir, eu ouvi mais de uma vez, assim, em menos de 3 dias eu acho que eu ouvi umas 4, 5 vezes, porque as letras são muito tocantes, assim, e se tu presta atenção em cada letra, cada vez que tu presta atenção numa música, tu quer prestar mais atenção nela, ou na próxima também, pra te ter uma noção do que realmente ele quis dizer com aquilo, porque são músicas que são meio complexas, pra quem ouve a primeira vez, tu não entende muito bem. Mas quando tu ouve pela segunda vez, tu consegue ver o quanto ele estava sofrendo, o quanto ele estava em um conflito interno com ele mesmo. Nossa, um conflito interno com ele mesmo. Eu queria deixar minha visão sobre as músicas, talvez a minha interpretação de algumas frases que eu vi em algumas das músicas do álbum. Foram as que mais me tocaram, assim, que eu acho que tem muito a ver com o período que ele estava passando, né? Então a primeira música é Natália. Ter esperança é hipocrisia. A felicidade é uma mentira e a mentira é a salvação. Essa frase mostra o quanto o cantor já não acreditava mais na esperança, ele acreditava que a felicidade era uma forma de esquecer os problemas e viver melhor, talvez. E na música ele também fala, vamos falar sobre doenças incuráveis. O cara tava meio que expressando a dor dele, expressando o sentimento dele de alguma forma naquelas letras. Talvez não diretamente, mas talvez de uma forma diferente de colocar, né? Talvez para ele a esperança fosse a música, de que a música dele fosse ser talvez fizesse ele esquecer um pouco do que ele tava vivendo. E através da música ele se expressava, né? Expressava o sentimento que ele estava tendo naquela época. A segunda música que eu vou falar é Via Láctea. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mostra o quanto ele vivia um conflito interno. Tu vê que a pessoa, antes de tu pensar que uma pessoa estava à beira da morte, sabendo que podia morrer a qualquer momento, e tu escreve isso, é como se tu tivesse num conflito interno.
entre a fé que as coisas poderiam melhorar e na realidade talvez mostrasse o contrário. Com o tempo ele foi se debilitando e a saúde dele foi piorando. Então a gente pode observar isso. Na verdade foi o que eu observei e talvez seja o que muitas pessoas já observaram aí. A música 16 me chamou muita atenção porque também é uma história tipo Faroeste Caboclo, sabe? Talvez não se compare, mas tem o formato de Faroeste Caboclo com início, meio e fim, como se fosse uma história, sendo uma história de um cara que era o bonzão lá da faculdade, do colégio, aquele cara que se achava pra todo mundo e que todo mundo idolatrava, e ele corria pegas, né? No caso, quando ele foi correr um pega, ele morreu. Então isso foi um final trágico. E o Renato Russo coloca isso como se ele não tivesse morrido por ter batido o carro, mas sim por um coração partido que ele teve, alguma desilusão amorosa que ele teve. E essa música me chamou bastante atenção pelo fato da história, né? Como o Renato era talentoso e tinha a capacidade de criar coisas muito boas, com muito conteúdo e que nos emocionavam como nos emocionam até hoje, né? A música O Livro dos Dias tem uma frase que diz: meu coração não quer deixar o meu corpo descansar. Essa parte mostra um jovem que, com muito sonho e sucesso na carreira musical na época, e que viria a se tornar uma lenda no futuro, sabia que poderia morrer a qualquer momento. Então isso faz o cara se sentir num beco sem saída, sabe? Eu acho que eu consegui me ver no lugar dele, mesmo que isso seja muito louco, assim, tu pensar que tu pode morrer a qualquer instante, saber que tu tem uma doença. Eu sei que muitas pessoas têm isso, mas eu acho que isso é uma coisa muito difícil de tu conseguir sentir por outra pessoa. Essa frase da música e muitos outros trechos de outras músicas dentro desse álbum, tu consegue sentir o quanto ele vivia essa angústia de que sabia o destino dele, mas só que não tinha certeza de quando viria, e talvez o corpo dele quisesse descansar, mas o coração dele não deixasse ele descansar. O coração dele quisesse viver, assim como a mente talvez quisesse viver mais tempo. Era como se fosse uma injustiça na cabeça dele. Mas como ele acreditava em Deus, com certeza ele tem certeza que... Com certeza ele estava preparado na hora, e quando aconteceu, era porque é a hora dele mesmo. Em entrevista pro Jô, ele chegou a dizer que não gostava de falar de morte e tal, etc, porque morte era uma coisa muito chata, né? Uma coisa muito ruim, que pra ele não era importante. Ele acreditava mesmo era no amor. E se a gente falasse de amor, cultivasse o amor, o karma da palavra e o karma do que a gente tenta atrair pra gente seria muito mais positivo. Assim como falar de coisas ruins e coisas do mal atrair um karma muito negativo, e isso ele era totalmente contra. Então ele acreditava que o amor vencia tudo. Talvez o amor fosse a esperança do mundo pra ele. Bom, galera, eu acho que é isso, né? Deu pra ver o quanto esse disco foi importante pro Renato e pros fãs do Legião, e para pessoas como eu, que admiram a boa música e que se emocionam com grandes obras de arte como esse álbum. Para falar a verdade, muitas das coisas que eu falei aqui foram coisas que me vieram no coração e na cabeça durante a gravação desse vídeo, até porque é um álbum que mexeu muito comigo e que me fez refletir bastante, então eu tive bastante coisa para falar com vocês. Então acho que era isso, espero que vocês tenham gostado e que se inscrevam no canal para ficar por dentro das próximas resenhas sobre os discos, álbuns de grandes cantores e bandas. E é isso, obrigado, até a próxima. Pode escrever aqui embaixo, galera. Falou!